Muito boa tarde, prezado telespectador que nos acompanha pelas plataformas da Conecta Mais TV. Inicia agora o Expresso Meio-Dia, trazendo para você as principais notícias e atualizações dessa manhã do dia 10 de dezembro de 2020. Nesse momento, em Nova Prata, a temperatura é de 27 graus, um forte calor se abate sobre a cidade e o movimento na Placidina de Araújo é praticamente nulo nesse momento. As máximas prevêem que o dia chegue perto da casa dos 32 graus na parte da tarde. Iniciando o nosso giro de notícias dessa manhã, vamos falar, é claro, da dupla Grenal, que teve rodada decisiva na Libertadores da América na noite de ontem. Começando pelo primeiro jogo, às 7h15, o Grêmio recebeu o time do Santos na Arena do Grêmio. E a expectativa trazida aí pelo portal Globo Esporte é que o Grêmio travou, sofreu pressão do Santos e escapou na marra de uma derrota. Isso mesmo, o time tricolor foi praticamente dominado pela marcação do Peixe e tomou 1-0. E depois, no segundo tempo, se soltou um pouco mais, não conseguiu reverter o resultado no tempo normal. Nos acréscimos, após muita gritaria, conseguiu ter um pênalti marcado após um cruzamento na área santista e um jogador da zaga do Santos botar a mão na bola. O juiz parou a partida, foi para o VAR e após uns 10 minutos o pênalti foi anotado. Diego Souza converteu e agora no jogo de volta na Vila Belmiro, o Grêmio também vai com o resultado de 1-1. Empates com 1-1 levam para os pênaltis e acima disso o gol de vantagem é do tricolor. Empate em 0-0, a vitória é santista, então muita expectativa para este jogo de volta. Pelo portal ESPN Sport, a análise do jogo é de que o presidente santista se revolta com a arbitragem e pede a extinção imediata do VAR, dizendo que irá até a Conmebol reclamar da situação com o apoio da CBF. Ele disse, abre aspas, eu creio que o resultado de hoje foi excelente, um 1-1 na casa do adversário, porém as circunstâncias dos jogos nos levaram a achar que um resultado foi ruim, uma arbitragem tenebrosa, péssima, ruim. Não digo nem que foi tendenciosa, o árbitro é ruim mesmo, um trapalhão, um árbitro que já teve problemas anteriores, fecha aspas. A análise se deve ao fato de que a arbitragem dispensou cartão vermelho, foi pro VAR, recolheu o cartão, dispensou, expulsou gente, depois voltou, marcou pênalti, enfim. As trapalhadas da arbitragem da noite de ontem poderiam e muito ter prejudicado ainda mais o time do Grêmio se não fosse a presença do VAR. Em entrevista coletiva pelo portal Globo Esporte, Renato Portaluppi reconhece a atuação do seu time abaixo da média, elogia a Cuca e vê a vaga em aberto. Afinal, abre aspas, é um jogo de 180 minutos, fecha aspas. O tricolor arrancou nos acréscimos o empate de 1-1 pelo jogo de ida das quartas de final, que busca a decisão da vaga nas semifinais. Pelo lado colorado do estado do Rio Grande do Sul, o Inter ontem fez o que se parecia impossível. Venceu o Boca Juniors na Bombonera no tempo regulamentar por 1-0, mas ficou no quase. Isso porque no jogo de ida o Boca Juniors havia vencido por 1-0. Com o placar da noite de ontem, o resultado foi para os pênaltis. E o Colorado aí acabou sucumbindo nas cobranças, porque na última cobrança, Peglow perdeu e o Inter deu adeus à Libertadores da América na fase das oitavas. O Boca Juniors agora pegará o Racing da Argentina e teremos uma semifinal bastante disputada. Pelo portal ESPN, os argentinos arrasam os brasileiros nas eliminatórias e nos mata-matas internacionais no ano de 2020. Essa é a observação do portal, que traz aí, entre outras eliminações, por exemplo, o Bahia, que acabou caindo pelo União Santa Fé nas oitavas da Sul-Americana, o Defesa e Justiça, que também derrubou um time brasileiro,
Boca, River Plate, Independiente e Racing e também o Lanús acabaram ganhando dos times brasileiros. Esse ano não foi fácil para nenhum time brasileiro que pegou os hermanos argentinos sem dó nem piedade. Eles patrolaram os brasileiros. No final do jogo, o Peglow, que perdeu o último pênalti, foi às lágrimas, mas foi aí blindado pelo elenco do time do Inter, que acabou caindo diante do Boca. Ele é uma promessa do time colorado, errou a última cobrança e aí acabou eliminando o time do Inter, que deu adeus à Libertadores da América e volta suas atenções agora para o Campeonato Brasileiro. As informações aqui da região que a gente detalha para você dessa manhã, pela página do G1, o Ministério Público do Rio Grande do Sul denuncia 9 pessoas envolvidas em linchamento que acabou vitimando um homem em Nova Prata. Nova Prata destaque no portal G1 por um fato bastante vergonhoso. As pessoas foram denunciadas pelos crimes de homicídio qualificado, lesão corporal e corrupção de menores. Arlindo Elias Pagnoncelli foi agredido por cerca de 40 pessoas e ele ficou internado por 10 dias antes de vir a óbito. Então agora o Ministério Público, através do promotor de justiça Leonardo dos Santos Rossi, ofereceu denúncia contra 9 pessoas. Muitas delas já estão presas nesse momento no presídio aqui de Nova Prata. Por falar em presídio, a informação é boa e ela vem da página da Rádio Estúdio FM. A Brigada Militar aqui da nossa cidade vai contar com 7 novos policiais. Um reforço de 7 pessoas no policiamento ostensivo do 3º Batalhão de Ações Táticas para o mês de dezembro já está disponível. E eles estão sendo já empregados no horário comercial, onde há maior circulação de pessoas e também de valores na área central do comércio devido às festas de final de ano. Será reforçado o policiamento aos finais de semana nos pontos de maior movimentação, circulação e aglomeração de pessoas. E o comando da Brigada Militar de Nova Prata agradeceu publicamente a vereadora Roseli Albuquerque pela ajuda na conquista do novo efetivo. Informação também da página policial que vem do portal da Rádio Estúdio FM. A brigada abordou um condutor com sinais visíveis de embriaguez. Foi na noite de ontem, por volta das 23 horas, em um patrulhamento no loteamento Zile. Ele foi abordado com um Toyota Fielder e o condutor apresentava sinais. Oferecido o teste do bafômetro, ele se recusou e foi autuado e a CNH foi recolhida. Informação para Veranópolis pelo portal da Rádio Estúdio FM, um rompimento de uma tubulação acabou deixando a cidade sem abastecimento de água. Parte do município acabou ficando sem água nessa manhã, porque uma tubulação na rua Alfredo Chaves, no centro, acabou se rompendo e precisou ser feito aí os reparos pelas equipes da prefeitura. Informação para a Serra Gaúcha, que nós temos atualizada dessa manhã pelo portal G1. A Polícia Federal faz uma operação contra o tráfico internacional de drogas e armas em várias cidades do Rio Grande do Sul. 22 mandatos de prisão preventiva e 28 de busca e apreensão foram deflagrados em Caxias do Sul, Farroupilha, Bento Gonçalves, Sapiranga, Campo Bom, Parobé, Taquara, Lajeado, Charqueadas, além de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. A investigação ocorre há mais de 6 meses e as provas agora serão encaminhadas para a investigação. Novidade dessa manhã no estado do Rio Grande do Sul é que o presidente Jair Bolsonaro inaugurou a nova ponte do Guaíba nessa manhã. O presidente cumpre a agenda no estado e as obras foram concluídas e ele veio para cá nesta manhã na companhia do ministro Tarcísio Gomes de Freitas da Infraestrutura. E a BR-290, que conta com a nova ponte do Guaíba, foi inaugurada nessa manhã com presença aí presidencial. Ao 12h30 estava prevista uma visita à liberação dos 27 quilômetros liberados da 116 entre Barra do Ribeiro. E à tarde o presidente retorna para Brasília. Entre as frases que o presidente Jair Bolsonaro falou na inauguração desta manhã, o destaque que o portal G1 diz é que ele falou, abre aspas, estamos vivendo o finalzinho de pandemia.
A declaração no Rio Grande do Sul foi feita no momento em que 22 das 27 unidades da federação enfrentam a alta de óbitos pelo novo coronavírus. Vítimas se aproximam de 180 mil. O país não tem um plano detalhado de vacinação contra a doença. Contudo, o presidente relatou nessa manhã, a microfone aberto, que nós estamos passando pelo final da doença. Isso, de fato, não é uma verdade. Tivemos nesta manhã o Dr. Guilherme falando sobre a nossa realidade aqui de Nova Prata e da região como um todo, e nós estamos muito longe de enxergar o fim desse momento pandêmico, aguardando sim um plano de vacinação que seja efetivo para toda a população. Informação também que vem para o nosso estado: o ar quente dessa quinta-feira pode trazer temporais para o Rio Grande do Sul. Isso porque nos próximos dias há riscos de temporais em pontos isolados e queda de granizo. Nessa quinta, o sol predomina e muitas áreas com amplos períodos de sol, de céu claro e calor. A previsão para a capital é que os termômetros cheguem próximos aos 33 graus. E informação para o ano que vem, antecipando algo que acontecerá no Rio Grande do Sul pelo portal Gaúcha ZH. Os gaúchos terão 7 feriados que poderão ser prolongados, ou seja, os feriadões. Existe uma articulação no Congresso Nacional para que esses feriados sejam cancelados, mas 7 feriados dá uma conta aí de um feriadão a cada 2 meses no ano. Informação da saúde pelo portal O Repórter: o Rio Grande do Sul também contará com uma fila única para atendimentos de especialistas. A previsão de que inicie uma maior escala no primeiro semestre de 2021, com a finalidade de agilizar e dar mais transparência às filas de espera por consultas no Sistema Único de Saúde, através de especialistas em áreas médicas. Então, a Secretaria de Saúde organizará uma fila única. A informação é do portal O Repórter. E encerrando, falando sobre educação, também pelo portal G1, as aulas presenciais só irão voltar quando houver condições sanitárias, avaliam universidades gaúchas sobre a portaria do MEC, que instituiu o retorno em 1º de março. O Ministério definiu que os alunos devem retomar as atividades presenciais. Em portaria, as federais gaúchas acreditam que é cedo para garantir o retorno à aula e pedem que isso ocorra quando a situação epidemiológica for consertada de uma maneira mais efetiva. O G1 questionou a URGS, a Universidade Federal de Santa Maria, a Federal de Pelotas e de Rio Grande, a Unipampa e a Instituição de Saúde de Porto Alegre sobre a possibilidade. Nas respostas é que a URGS priorizará a saúde. De Santa Maria, a segurança sanitária será determinante. Na Universidade Federal de Pelotas, a portaria será difícil de ser implementada. Em Rio Grande, ainda não há condições para um retorno seguro. A Unipampa diz que a nova data não permite o retorno das atividades. E a Universidade de Saúde de Porto Alegre diz que, enquanto houver condições epidemiológicas favoráveis, será promovido o retorno. Então, as palavras das universidades sobre esse calendário. E para a gente encerrar esse bloco, os destaques dessa manhã que já estão nas bancas: a edição 1748 do Correio Livre, Informação de Fato, e estampa na sua capa as principais manchetes que encerrou mais um festival de folclore. A secretária de Educação fala sobre as aulas no período da pandemia. Mulher que teria instigado o linchamento de homem é presa. A Covid-19 se agrava e faz mais uma vítima. E obras do trecho entre Barretos e Nova Prata. Na contracapa, a reportagem dá conta de que pratenses participam de evento de tiro esportivo na cidade de Uberlândia. Então, o Correio Livre já está nas bancas à disposição também dos seus assinantes. Nós vamos para um breve intervalo comercial. Na sequência, eu retorno com as principais notícias do Brasil e do mundo para você. Fique comigo no Expresso Meio-Dia. Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed.
missa da Igreja Matriz São João Batista e Santuário de Nossa Senhora Aparecida de Nova Prata. Transmissão ao vivo, todos os domingos às 8 horas da manhã. Apoio Basalto Santo Antônio, Funerária Dec Giovanni, JR Bombardelli, Unimed Vale das Antas. Upgrade no seu plano, a sua internet ainda mais rápida. 200 mega por apenas R$ 99,90 ao mês. Ligue 10355, Adilnet Telecom. Toda quinta-feira, a partir das 9 horas da noite, você acompanha o B-Night. E o B-Night dessa semana tá especial. Sabe quem vai estar no sofazinho desse B-Night? Mais de 51 anos de história. Eu tô falando da banda Barbarella, com os convidados Ivo Spor, fundador da banda, e o novo vocalista Kid Sangali, aqui nesse sofá. O afeto entre as pessoas permanece. As demonstrações de carinho são essenciais. Viva hoje. Encante hoje. Sinta hoje. Jack Store, facilitando para você. Ora Bolas! Toda terça às 10 da noite, ao vivo na Conecta Mais. Quem será a próxima vítima? A próxima vítima pode ser você. Retornando para você o Expresso Meio-Dia, as principais notícias e atualizações da manhã repassadas para o seu almoço. Nesse momento, Nova Prata, 28 graus, subimos 1 grau, ou seja, o calor vem se intensificando e poderemos chegar aos 30. O céu completamente azul, tela de papel de parede, o céu de Nova Prata nessa manhã. E seguimos com informações do Brasil para você ficar a par do que é fato no nosso país. Na última reunião do ano, o Conselho de Política Econômica, o Copom, mantém a taxa Selic em 2% ao ano. Desculpe, o Comitê de Política Monetária do Banco Central decidiu na noite de ontem permanecer com 2% para a Selic. É a terceira vez que o comitê opta aí pela manutenção do patamar, que é o menor já registrado na história do Brasil. Informação também que vinculada ao setor da economia, o Brasil hoje se despediu do seu cidadão mais rico, Joseph Safra, o dono do Banco Safra e o homem mais rico do Brasil, morreu em São Paulo aos 82 anos. Ele era libanês naturalizado brasileiro e morreu de causas naturais na manhã desta quinta-feira, e segundo nota divulgada pela assessoria de imprensa do Banco Safra, as causas foram naturais, abre aspas, é com imenso pesar que comunicamos o falecimento nesta data do senhor Joseph Safra, aos 82 anos, de causas naturais, fecha aspas. Informação que vem do portal R7, o governo de Santa Catarina confirma a prisão de 14 suspeitos pelo assalto no Banco do Brasil em Criciúma. Autoridades confirmaram em entrevista coletiva que o grupo criminoso fugiu com 80 milhões de reais da agência bancária e até agora 14 suspeitos foram detidos e se estima que mais de 30 bandidos atuaram nesta ação. O valor recapturado até agora chega na cifra de 1 milhão de reais, ou seja, muito abaixo daquilo que foi roubado do banco em Criciúma. Informação que vem do portal UOL e um caso aí emblemático que envolveu diplomacia, abre aspas, não vejo a hora de voltar ao Brasil, fecha aspas, disse Robson após a sentença. Quem é Robson? Robson é um cidadão brasileiro que foi contratado por um jogador de futebol para ir até a Rússia. E ao entrar no país russo, na sua mala ele levava remédios, medicamentos
para o pai do jogador de futebol. 2 caixas de Mitedon 10 miligramas, o cloridrato de metadona, eram destinadas ao sogro do jogador Fernando, que atuava pelo Spartak Moscou. Contudo, o medicamento é proibido na Rússia. Robson não sabia e o que aconteceu com o pobre brasileiro foi preso por tráfico internacional de drogas. A sentença foi prolatada e o condenou a 3 anos de prisão. Ele já cumpriu cerca de 2/3 da pena. Em breve deve ser posto em liberdade. Esse caso ganhou notoriedade, inclusive por inferência aí em conversas entre os presidentes da Rússia e do Brasil. O caso foi relatado para que o brasileiro pudesse ser solto o mais rápido possível. Informação da Agência Brasil: a Polícia Federal faz uma grande operação nessa manhã contra fraudes no auxílio emergencial. Foi deflagrada aí em vários estados a Operação Segunda Parcela, com mandados de prisão em busca e apreensão e sequestro de bens em 14 estados, além do bloqueio de R$650 mil em diversas contas que receberam o auxílio de maneira indevida. E essa ação é coordenada pela Polícia Federal, pelo Ministério Público Federal, pela Controladoria Geral da União e pelo Tribunal de Contas da União. Outra informação que a gente traz aí também pelo portal CNN é de que a Polícia Federal acabou encontrando drogas dentro de caixões de vítima da Covid. O absurdo beira esta situação, porque foi deflagrado também nessa manhã a Operação Caixão para combater uma organização criminosa envolvida com tráfico de drogas nos estados de Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. E a imagem fala por si: caixões recheados com drogas. Pelo portal Isto É Dinheiro, a informação que a gente traz aí é que a Receita Federal agora emitiu uma nova portaria e ela ficará de olho nos maiores contribuintes do imposto de renda e de outros impostos para verificar o cruzamento de dados. Pela Agência Brasil, o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, reconhece a aposentadoria especial para vigilantes. O reconhecimento é independente do profissional trabalhar armado ou não, mas os vigilantes agora terão um regime de aposentadoria diferenciado e poderão se aposentar com menos tempo de serviço. As informações do portal Reuters dessa manhã dão conta de que o governo pretende vacinar toda a população contra o Covid no ano de 2021, diz o ministro da Saúde, o general Eduardo Pazuello. Essa informação foi dada em entrevista à rádio Jovem Pan nessa manhã. 2021, disse o ministro, quando indagado quando seria o prazo fixado pelo governo para começar a campanha de vacinação. Informação que a gente traz pelo portal CNN: uma das grandes pedras no sapato de como fazer uma campanha de vacinação num país continental é a temperatura das vacinas e a aquisição delas por parte dos estados. Isso porque boa parte dessas vacinas tem que serem condicionadas em baixíssimas temperaturas. Por exemplo, a vacina da Pfizer deve ser armazenada em 70 graus negativo. Como os estados, os municípios e a União irá lidar com essa situação é a grande pergunta que se coloca. Informação que a gente traz do portal O Repórter: o Ministério da Saúde confirma o primeiro caso de reinfecção por coronavírus no Brasil. Ele aconteceu no Rio Grande do Norte e é um profissional da área da saúde com 37 anos e o caso foi confirmado como de reinfecção. Então esse é o primeiro caso relatado. E informação que a gente traz do setor da educação: as rematrículas em escolas privadas caem 30% de acordo com uma pesquisa. Esse é o número de rematrículas no final desse ano das escolas privadas que apresentaram este grande déficit na retomada das atividades. E para encerrar as informações do Brasil, o Ministério da Educação autoriza o retorno às aulas remotas em universidades enquanto durar a pandemia. A regra vale para todas as redes de ensino em caráter excepcional, quando as aulas estiverem suspensas pelas autoridades locais ou quando não houver condições sanitárias de reabrir as salas. Com isso, aulas remotas contarão como carga horária. E para encerrar
essa manhã essa tarde do Expresso Meio-Dia que começa agora. Esse horário é meio confuso para quem está ao vivo. A gente traz uma informação do portal da BBC, porque hoje se comemora a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que se celebra no dia 10 de dezembro. Abre aspas, todos iguais em dignidade e direito. Foi quando foi lançada a Declaração Universal, que foi escrita em francês e proclamada no dia 10 de dezembro de 1948. A importância disso para toda a humanidade é que até a Segunda Guerra Mundial cabia apenas a cada país decidir como era aceitável tratar os seus próprios cidadãos. Mas as atrocidades cometidas pelo regime nazista mobilizaram a comunidade internacional do pós-guerra a decidir que o respeito aos direitos humanos não poderia mais ser deixados apenas a cargo de cada governo. E por isso que a gente conta com essa declaração que norteou a criação da Organização das Nações Unidas e colocou um novo patamar nas relações jurídicas entre os cidadãos e os seus estados. E nos despedindo de você, nesse meio-dia, começo de tarde, desejando uma boa tarde, a gente traz uma matéria especial que foi gravada na ABEM, onde o Raul e o Michel são os atletas que vão embarcarem para São Paulo no Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu. Eles são treinados pelo professor Gordo. Um grande abraço para ele, que é o nome renomado aí das artes marciais aqui no nosso município. E você acompanha agora os meninos se preparando para essa competição. Tomara que tragam o título aqui para nossa cidade. Uma boa tarde. O Expresso Meio-Dia retorna amanhã, sexta-feira. Tem atleta de Nova Prata indo para o Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu que vai acontecer nesse final de semana lá em São Paulo. Hoje a gente vai conversar com os atletas Michel e Raul, eles que vão participar da categoria Infantil B nos seus respectivos pesos e vão contar um pouco pra gente sobre como está a ansiedade nesses dias de preparação. Também conversamos com o professor, o instrutor, para saber um pouco mais sobre esse projeto e como foi que essa criançada toda chegou nessa competição. São dois grandes campeonatos mundiais que existem, o da CBJJ, que é realizado na Califórnia, nos Estados Unidos, e esse da CBJJE, que é realizado aqui no Brasil. Porque acontece que muito brasileiro não consegue lutar para fora do Brasil por causa do passaporte, visto toda aquela burocracia. Então eles decidiram trazer pelo menos um campeonato mundial aqui para o Brasil e está sendo realizado aí esse ano, agora dia 12, em São Paulo. E a gente vai estar presente, graças a Deus. É muito satisfatório da gente, da onde a gente vem, de um bairro humilde, de um bairro violento, que todo mundo sabe, não é segredo para ninguém. Tá conseguindo colher bons frutos e muitos mais que teriam condições de ir e ganhar. Esses dois aqui vão ganhar com certeza, eu tenho certeza absoluta, porque o jeito que a gente treina é diferente do que as outras crianças treinam. E fora eles, tem mais 6 por trás que conseguiriam também ser campeões. Mas infelizmente não dá, mas sem história triste. A gente vai conquistar mais espaço, aí cada vez a gente vai conseguir levar mais crianças. E é gratificante demais, né? Tá conseguindo realizar um sonho que era meu, que eu não consegui, porque na época muito difícil, sempre sozinho. Hoje eu tô conseguindo realizar o sonho deles. E realizando o sonho deles, eu consegui realizar um sonho que era meu também. Então é gratificante ver isso aí e tá fazendo parte disso. Então esses aqui são os remanescentes dessa pandemia, né? A gente tinha aproximadamente 80 crianças treinando no projeto, entre a academia e a BEM aqui, mas depois da pandemia todo mundo desanimou. Acho que a maioria do pessoal do esporte deu uma desanimada, mas esses aqui se mantiveram treinando, porque eu não parei de dar treino em nenhum momento. A gente treinava escondido, a gente saía a correr, a gente sempre dava um jeito de estar treinando. E esses aqui são os que, desde o começo da pandemia, se mantiveram treinando, tá? E são esses que mais têm resultado quando tem campeonatos. Eram antes daqui, acho que a maioria aqui é top rank estadual das duas federações aqui do Rio Grande do Sul. Tem... Vixe, antes da pandemia a gente papava tudo que era título. Ninguém conseguia com essa criançada aqui.
como eu falei, é muito gratificante, mas em primeiro lugar é saber que eles podem se tornar, que eles irão, e tenho certeza de se tornar pessoas melhores na vida deles, né? Porque o esporte salva vidas, todo mundo sabe, isso não é segredo para ninguém. E saber que ao invés de estar na rua fazendo qualquer outra coisa, porque, por exemplo, as crianças estão sem fazer nada em casa, entendeu? E eles estão aqui, eles se dedicam. Se tiver que treinar embaixo de chuva, eles treinam embaixo de chuva. Se eu disser para eles que a gente vai correr até Veranópolis e voltar com uma sacola de pedra nas costas, eles estão presentes. E eles entraram na minha vibe, que a minha vibe é essa, é treino e treino e treino. Minha vida sempre foi treino, eu treino todos os dias. E eles entraram nessa mesma onda minha e a gente se identifica por causa disso. E eles estão aí, cara, é sem palavras o que a gente faz aqui. Sabe, o que acontece aqui. Pouca gente conhece, até porque eu não gosto de divulgar. Não é que eu não gosto de divulgar muito, eu não tenho tempo para divulgar, porque se eu tirar um tempo para divulgar alguma coisa ou correr atrás de alguma coisa, eu perco esse tempo de treinar. Então eu prefiro 1000 vezes estar treinando do que estar divulgando ou estar correndo atrás de divulgação. Então aí os resultados aparecem, entendeu? É que nem eu disse para vocês. A gente papou tudo aqui no Rio Grande do Sul, não tem uma criança em uma academia com estrutura gigante e não ganha dos nossos. E não vai ser diferente de São Paulo. A gente vai voltar com 2 títulos mundiais e eu tenho certeza absoluta disso. Tenho certeza. Eu confio demais nesses 2 que estão indo. Todos aqui confiam neles. Era para 6 ir para lá. A gente não teve condições de mandar todos. Eles escolheram esses 2 e eles têm que ir lá representar todos nós. E a BEM que abriu as portas para o jiu-jitsu aqui. Que foi um projeto feito pela prefeitura. Um projeto de lei que foi feito pela secretária Patti, pelo secretário Marca, que fizeram a frente, que disponibilizaram tatame, eles disponibilizaram kimono para eles que fizeram acontecer tudo isso. E a BEM ajuda a gente com tudo. Por exemplo, eles estão tendo alimentação aqui, a gente vem aqui de manhã, a gente sai daqui às 7 horas da noite, todos os dias. A gente faz 3 treinos por dia, eles ganham alimentação, café da manhã, almoço e lanche da tarde. Além que eles estão sempre aí, né, dispostos a ajudar a gente. A diretora está muito ajudando demais a gente, ajudando eles. Mala, ela arrumou um dinheiro também, ela e o seu Leonel conseguiram um dinheiro para eles ir. Estão sempre apoiando a gente. Até porque somos os únicos que sobraram, né? Toda essa pandemia, é só essas crianças que estão vindo aqui para BEM. Mas acredito que em janeiro volte tudo ao normal. Eu treino há 7 anos, a minha faixa é amarela e preta. Isso significa que eu sou mais graduado. Daqui, né? Daqui. No próximo sábado a gente vai estar embarcando para ir até São Paulo. Eu me sinto muito ansioso porque é a primeira vez que eu vou sair do estado para lutar. Eu vou lutar até 38 e 500. 3 lutas na categoria eu tenho. Quero ir lá e trazer a medalha. Trazer os passaportes para eles também. Para eles ir na vez deles. Eu treino há 3 anos de jiu-jitsu. Sou faixa amarela. Eu não saí do estado, mas da cidade sim, já. Nós fomos para Porto Alegre, Lajeados, teve Bento Gonçalves, teve o campeonato até aqui em Nova Prata. Eu vou lá para trazer medalha de ouro e abrir porta para eles. Eles sabem o quanto a gente dá duro, o quanto a gente batalha para isso e é que nem disse o Michel e o Raul, eles já estão preparados há muito tempo. Esses títulos aí que eles vão ganhar agora domingo, era pra gente ter ganhado há 1 ano atrás já, mas a gente não ganhou por falta de incentivo, por não conseguir, por falta de dinheiro, por alguma coisa ou por outra coisa, porque, cara, vai ser passeio no parque para eles. Eles vão botar fogo no parque lá em São Paulo, eu tenho certeza disso. Eles estão preparados, eles têm cabeça boa, eles têm experiência, eles têm bagagem de luta aí que muito adulto não tem. Entendeu? Eles já têm mais competição do que muito adulto que fica a vida inteira competindo. Então eles têm potencial, têm capacidade, têm experiência para chegar lá e botar fogo no parque. Porque é isso que a gente vai fazer. Aquela historinha lá que o pessoal diz, o importante é competir. Como eu digo para eles, essa coisa de o importante é competir é frase de gente que já tem o medo de perder ou já está derrotado. A gente vai para arrancar cabeças, a gente vai para botar fogo no parque, a gente vai para ganhar. E eu tenho certeza que eles vão ganhar.